Olá, bem-vindo ao Português em Conversa. Eu sou o Sandro, ensino português a estrangeiros e criei este projeto para dar uma ajuda a quem aprende português, com conteúdo e material diverso. Essencialmente, isto vai ser um projeto em que eu a cada aula vou falar sobre um tema diferente. Tenho alguns temas preparados, mas também quero usar temas que os inscritos sugerem. A ideia é cada episódio ter um tema diferente, temas diversos como sobre cultura ou vida em Portugal, com a língua portuguesa, temas mais populares, como por exemplo ciência popular, história, a cultura geral do mundo, ou outros que me sugerirem. Eu tenho esta ideia de fazer os vídeos espontâneos. Tenho uma guia, mas não quero ficar assim a ler um papel enquanto gravo isto. Quero fazer uma coisa espontânea para os estudantes saberem e sentirem que isto é natural, não é só, eu não estou só a ler aqui uma cena de um papel. Cada vídeo vai ter de 10 a 20 minutos e é um vídeo por semana. Na minha opinião, isto é o ideal. Quaisquer sugestões são bem-vindas. Como eu disse, as sugestões dos inscritos vão ser muito importantes no desenvolvimento deste projeto. Então, se tens algum tema que gostarias de ver discutido, algum tema sobre o qual eu posso desenvolver uma conversa, e sobre o qual podemos falar nestes vídeos, por favor, sugere. E é uma grande ajuda, obviamente. E por último, se queres apoiar o meu trabalho e receber alguns benefícios exclusivos, inscreve-te no Patreon para dar assim um apoiozinho enquanto eu continuo a fazer estes vídeos. E o primeiro tema do projeto: coisas que adoro em Portugal. Vou falar um pouco sobre algumas pequenas coisas, pequenas, grandes coisas que eu gosto muito em Portugal e que, na minha opinião, separam um pouco Portugal, ou dão algum destaque a Portugal relativamente a outros países. A primeira coisa que tenho em mente é o sentido de comunidade. Há sempre um certo sentido de comunidade em Portugal que se pode destacar e é um dos motivos pelos quais muitas pessoas vêm viver para Portugal e muitas pessoas gostam de viver, de visitar Portugal em geral. E é claro que isto é mais comum nas zonas mais rurais, nas zonas menos turísticas, em que os portugueses, pronto, toda a gente se conhece, toda a gente se ajuda, toda a gente dá uma mãozinha quando é necessário e existe este sentido de comunidade. Pronto, um pouco menos comum nas zonas mais urbanas, mas ainda assim é presente em muitas partes de Portugal. Outro aspecto bastante importante, na minha opinião, é o vinho, claro. O vinho português é muito popular tanto em Portugal, obviamente, como em outros países. Uma das coisas mais interessantes do vinho português é que o vinho português muito bom, em geral, e costuma ser muito barato em Portugal. Claro que o vinho que é exportado acaba por ser mais caro, mas em Portugal é muito normal ir a uma pequena loja, a um supermercado e comprar uma garrafa de vinho de qualidade por 3 € ou 4 €. Então o vinho é bastante bom, mas é bastante acessível em geral. Então, para os amantes de vinho, Portugal também é perfeito. Algumas curiosidades interessantes sobre o vinho verde, que o vinho verde foi o primeiro vinho, deste vinho que vês à direita do ecrã. O vinho verde foi o primeiro vinho português a ser exportado para outros países da Europa, no século XVI e no século XVII. E outra coisa que até muitos portugueses não sabem, é que o vinho verde não é um tipo de vinho, não é como o vinho tinto, ou como o vinho branco, ou o vinho rosé. Não, o vinho o vinho verde não é exatamente um tipo de vinho. O vinho verde, nada mais nada menos que um vinho feito de uvas da região demarcada dos vinhos verdes, que é esta região em Portugal, consegues ver agora no mapa, esta região perto do Porto, no norte de Portugal. Então, o vinho produzido a partir de uvas plantadas nesta região. Pode ser tinto, rosé, pode ser de diferentes tipos. Não é um tipo específico de vinho, apesar de que o vinho verde mais popular é o vinho branco. Outra coisa que eu gosto muito e que aprecio muito em Portugal, é a gastronomia e os costumes de culinária, de modo geral. A gastronomia portuguesa, às vezes acontece quando eu mostro um prato a um estudante novo que não está ainda muito familiarizado, ou a um amigo estrangeiro,
Uma das primeiras coisas que observam é o quão simples é a comida. A comida portuguesa é muito simples. A comida portuguesa é mesmo muito simples. E isto dá-lhe um certo destaque num mundo em que algumas das culinárias, algumas das gastronomias mais populares parece que têm 1 milhão de ingredientes. Os pratos são muito bons por ter 1 milhão de ingredientes, demoram um monte de tempo a preparar. E a comida portuguesa, por outro lado, é muito, muito simples e costuma ter, por exemplo, um prato português costuma ter que 5 ou 6 ingredientes no máximo, muitas vezes até menos, como por exemplo, o polvo alagareiro tem literalmente 2 ingredientes, ou 3, podes dizer 3, que é a batata, o polvo e o azeite, basicamente. Mas o que faz estes pratos tão únicos e tão bons, apesar de serem tão simples, é a qualidade dos ingredientes. Porque a qualidade dos ingredientes em Portugal geralmente é muito boa. A qualidade do peixe, a qualidade dos legumes, das verduras, da carne também. Então esta combinação de ingredientes muito simples e mas de muito boa qualidade e pratos bastante simples e bastante alguns deles até são rápidos de preparar, dão esta característica aos pratos em Portugal que são muito simples, mas muito bons. Outra coisa que eu curto em Portugal, da qual todos os portugueses gostam, é a proximidade ao mar. Portugal é um país é muito pequeno e é banhado pelo Oceano Atlântico. E isto significa que independentemente de onde uma pessoa está em Portugal, está inevitavelmente bastante perto do mar. Eu, por exemplo, vivo no interior, vivo aqui na zona da Serra da Estrela, bastante perto, e mesmo assim a praia mais próxima fica a 1 hora e 30, 1 hora e 45, que não é nada, 1 hora e 45 de carro, não é nada para chegar à praia, tendo em conta que eu moro mesmo no interior do país, perto das montanhas. Então, independentemente de onde estás em Portugal, estás sempre a 1 horinha da praia, como costumamos dizer. Por causa disto, muitos portugueses não passam sem estar perto da praia, não passam sem esta proximidade ao mar. Há esta piada de que quando os portugueses estão de férias, vão imediatamente a correr para o Algarve. Imediatamente a correr para o Algarve. Eu ainda me lembro muito bem quando era pequeno, tínhamos férias, os meus colegas de escola iam todos para o Algarve. E também, uma coisa importante a mencionar é que esta proximidade ao mar também afeta muito a gastronomia do país, porque, por exemplo, no Algarve, os pratos de marisco e de frutos do mar, em geral, são muito bons, muito populares. Muito do peixe que é apanhado para fazer estes pratos é mesmo da costa algarvieira, da costa portuguesa, em geral. Mas uma curiosidade interessante, que enquanto que o peixe mais popular em Portugal é o bacalhau, o bacalhau que os portugueses comem, o bacalhau que nós comemos, não é das águas portuguesas, é da Noruega. Pelo menos a esmagadora maioria do bacalhau que consumimos é de Noruega, não é de águas portuguesas. Outra coisa que gosto bastante, convivência entre gerações. Isto eu até não sabia que era algo especial ou diferente, mas uma coisa que eu percebi ao conviver com pessoas de diferentes países e diferentes culturas ao longo dos anos, especialmente como professor de português, é que a convivência entre gerações, por exemplo, os avós, tios, pais, primos, filhos, etc., todos juntos saírem para almoçar, para jantar, para festas, não é uma coisa muito comum em muitas culturas. Em muitas culturas, as famílias praticamente só se juntam todas em ocasiões especiais, como no Natal. Por exemplo, no Natal, ou na Páscoa, ou no Dia da Ação de Graças, no caso dos Estados Unidos. Mas em Portugal nem por isso. Em Portugal é comum haver um fim de semana, por exemplo, um fim de semana casual em que a família se junta toda para almoçar, ou para jantar, ou como eu disse, para ir a uma festa, ou algo assim. Não é nada de. Para nós, não é nada de extraordinário. Até é um pouco estranha a ideia de. Em muitas culturas, as pessoas praticamente só veem a família alargada no Natal ou na Páscoa, por exemplo. Isso para nós é um pouco estranho. Talvez isto seja influenciado pelo facto de que Portugal é um país muito pequeno. Talvez. E a última coisa da qual vou falar hoje é o estilo de vida relaxado e descontraído. E sobre aqui um pequeno paradoxo que os portugueses têm, é que o estilo de vida e a vida em Portugal em geral é muito relaxada e um pouco lenta comparada com outros países.
especialmente para os meus amigos e estudantes que vêm dos Estados Unidos, o estilo de vida não tem nada a ver. Em Portugal, por exemplo, esta que chamam de hustle culture ainda não é ainda não é popular. Está-se a tornar mais popular com o tempo, mas hoje em dia ainda não é popular. Então as pessoas têm um estilo de vida muito mais relaxado, muito mais descontraído. E o paradoxo do qual eu estava a falar, o facto de que os portugueses conseguem ser muito relaxados e descontraídos, mas ao mesmo tempo serem muito trabalhadores. Isto é meio que um paradoxo em Portugal, com toda a sinceridade, porque eu conheço pessoas que estás com elas e elas parecem muito relaxadas, muito descontraídas, oh, não há problema nenhum na vida, mas são muito trabalhadoras mesmo. E então é um pequeno pormenor da cultura portuguesa. Talvez os portugueses apenas tenham um bom sentido de equilíbrio em relação ao trabalho e à vida, que nos permite trabalhar bastante quando necessário, mas também relaxar e descontrair. De qualquer maneira, diz-me o que é que achas sobre isso nos comentários. E já é o fim do vídeo de hoje, do primeiro vídeo do português em conversa. Por favor, dá-me a tua opinião e sugestões nos comentários. Diz-me o que é que achaste do vídeo, o que é que queres ver no futuro, que temas é que queres sugerir ver aqui no canal. Dá uma vista de olhos no Patreon, deixo na descrição se queres apoiar o projeto e ver mais vídeos e melhores vídeos ao longo do tempo também. Muito obrigado e tchau!